Vamos nos reunir de 2 em 2, 3 em 3, vamos apresentar o nosso coração, a vida minha, do irmão Romeu, para a gente poder estar com o coração preparado para ouvir a voz do Senhor. Vamos todos fazer um clamor ao Senhor. Ó Espírito de Deus, obrigado por teu amor e por tua bondade. Obrigado por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Reconhecemos o quanto nós necessitamos de Ti. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, o Teu socorro e o Teu favor. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada mente, sobre cada afeto. Pedimos que o Senhor tire os impedimentos. Pedimos que o Senhor tire os impedimentos. Pedimos que o Senhor tire os impedimentos. Existem impedimentos. Aplana os nossos corações. Corrija o nosso caminho, para que o Teu bom nome seja glorificado. Vem sobre nós nessa manhã, Senhor, para que o Teu nome seja levantado entre nós. Nos ajuda e nos socorre, Senhor. Senhor, eu coloco na Tua presença a vida de cada um de nós. E, Senhor, nós admitimos a nossa insuficiência para ouvir, entender e aplicar a Tua palavra. Por isso, de joelhos no chão, com a boca no pó, nós pedimos a Tua ajuda e o Teu favor. A Tua palavra diz que o Senhor produz em nós tanto querer quanto realizar. Cumpre nessa manhã essa Tua palavra, inclinando o nosso coração a fazermos aquilo que o Teu Espírito vem solicitando de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Abram no livro de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler duas porções um pouquinho mais extensas, mas aí, capítulo 3, versículo 13. É um texto muito conhecido. Eu vou concluir o que nós iniciamos ontem. O porquê que nós demoramos tanto para crescer no Senhor. Quais são os impedimentos que têm ocorrido dentro de nós que fazem essa letargia, essa lentidão dentro de nós. Tem muitas formas de nós pregarmos esse tema. O livro de Hebreus mesmo fala a respeito dessa lentidão que existe em nós, quando era para nós já sermos adultos, firmados, solidificados, ainda somos como crianças em Cristo. Então, tem muitas formas de apresentar o que eu estou apresentando para os irmãos. Eu estou apresentando dentro do entendimento, do encargo que eu tenho, daquilo que eu vejo. E hoje, esse tema em particular, é um tema que dá muita batalha espiritual. O próprio texto vai responder para nós. O tema da filiação é um tema que o diabo se levanta contra. Vocês vão ver nas duas porções que nós vamos ler. E eu vou trabalhar com os irmãos um pouquinho a respeito da dificuldade que temos de nos vermos como filhos. E isso é o grande impedimento nosso. Porque alguns de nós têm alcançado libertação, mas não têm alcançado plena libertação. Porque a plena libertação só vem na filiação, não vem de outra maneira, né? Então deixa eu ler as porções para os irmãos. Capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo:
Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ainda Mateus capítulo 17, versículo 1. Novamente a voz do Pai é ouvida ao Filho e aos discípulos. Diz assim: 6 dias depois, Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo a nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho. Queridos, na primeira vez que a voz falou, o Filho de Deus foi tentado. Na segunda vez que a voz falou, um dos nossos filhos é provocado. Nas 2 vezes que a voz falou, este é meu
filho, amado, em quem tenho todo o meu prazer, o diabo se levantou contra a filiação. Na primeira, contra a própria filiação do Senhor, se és filho. Na segunda, contra os nossos filhos. Porque Satanás odeia o Filho de Deus. Ele odeia, ele tem ódio, ele é inimigo da filiação. Porque ele sabe que uma vez filhos, somos totalmente livres. Nunca mais escravos. Nunca mais. Então eu não vou me surpreender se depois dessa mensagem, nos dias seguintes, os filhos de alguém forem atacados. Eu não vou me surpreender. Essa é uma mensagem que nós temos de espada na mão, como soldados, porque Satanás se levanta contra essa porção. Satanás se levanta contra tudo que se chama Deus, Filho de Deus. Mas ele tem porções que são significativas para nós, que ele se levanta mais ainda. Deixe-me concluir o texto. Versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-me aqui o menino. E Jesus, no livro de Lucas, descreve assim: traze-me teu filho. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Meus irmãos, quais são os impedimentos? Porque ano após anos somos escravos dos mesmos pecados. Por que nós não conseguimos avançar? Tem que ter algum problema, como foi colocado ontem. Ou o problema está no Evangelho, ou o problema está na liderança, ou o problema está no nosso coração. Nós já estamos excluindo os dois primeiros, então nós vamos dizer que o problema está no nosso coração. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar a respeito da paternidade de Deus. A palavra pai significa pater, significa aquele que provedor, nutridor, sustentador. Então pai é aquele que provê, que nutre e que sustenta. Fez sentido? O nosso Senhor Jesus, ele é apresentado para nós com muitos nomes. Se não me engano, até onde eu vi uma sequência há um tempo atrás, tem mais de 170 nomes que o Senhor Jesus lança mão. Cada nome é como uma faceta de um diamante, que produz um brilho único. Então, quando a Bíblia diz que ele é o pão da vida, a Bíblia está dizendo que ele é o nosso alimento. Quando a Bíblia diz que ele é a água da vida, a Bíblia está dizendo que ele é o nosso frescor.
Quando a Bíblia diz que Ele é a brilhante estrela da manhã, a Bíblia está dizendo que depois de um período de noite, de trevas, de choro, Ele aponta o caminho. Este é o caminho, por ele andai. Simples. Cada nome dele retrata uma faceta dele. Quando a Bíblia diz que ele é o Verbo, ele é a palavra por excelência, ele é aquele que comunica para nós as nossas necessidades, mediante o Espírito Santo. Jesus é tudo que nós precisamos. E quando você não encontrar um nome, o livro de Apocalipse diz que ele tem um nome que ninguém sabe qual é, para você poder encaixar a tua necessidade ali dentro. Então ele é tudo aquilo que eu e você precisamos. Mas dentre todos os nomes que o nosso Senhor Jesus lança mão, nos evangelhos tem 2 nomes que predominam. Quais são? Filho de Deus, Filho do homem. Filho de Deus, Filho do homem. O que significa então para nós a palavra filho? Qual é o sentido para nós que tem a palavra filho? Vamos dar uma olhadinha nas Escrituras. Abra em João 14, por favor. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Vamos ler o 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Meus queridos, olha a força da frase de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos... Se você vê o Pai, isso te... Se você vê o Pai, isso te basta. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Tudo é preenchido. Toda angústia vai embora. Toda ansiedade dissipa. Temos emoções ruins porque não conseguimos ainda enxergar o Pai perfeito que todos nós temos. Mostra-nos o Pai e isto nos basta. E aí Jesus responde assim no 8. Respondeu-lhe, no 9, respondeu-lhe, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como me dizes, mostra-nos o Pai? Meus queridos, nós temos que entender que a função do Filho é revelar o Pai. Quando você se converteu, no instante que você nasceu de novo, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu. Quando você se tornou filho de Deus, você tem um grande propósito, como está sendo colocado pelo irmão Romeu. Que propósito é esse? O propósito de revelar a Cristo, e ao revelar Cristo, revelar o Pai, porque o Filho mostra o Pai. Então nossa finalidade é revelarmos o Pai no gesto, na palavra, no toque, no cuidado, no amor, na provisão, no sustento. Nossa grande função é trabalharmos o Pai dentro de nós, para dissiparmos todos os impedimentos que nós temos. Meus queridos, tão certo quanto eu estou te vendo,
Se você sentar e me contar a tua história de escravidão, nós vamos finalizar a conversa na necessidade de ver o pai naquela situação. Você ainda permanece escravo porque você não viu o pai naquela situação. Os irmãos conseguem entender? Então Jesus, ele está mostrando que o Filho revela o Pai. Vejam João capítulo 10, versículo 30. Olha o que diz. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então a finalidade dessa união é que o Filho revela quem o Pai é. Vejam Hebreus capítulo 1, texto muito conhecido. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, ele é aquele que revela o Pai. Então, como diz o versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Porque o Filho é quem traz a revelação do Pai. Só que aí eu vou abrir a frente para vocês. Por que Filho de Deus e por que Filho do homem? De um jeito bem simples. Ele é o Filho de Deus porque ele é Deus. Então ele revela que ele é Deus. O único mediador entre nós e Deus. Não há outro. Ele é o próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito. Então ele é Filho de Deus para retratar a imagem de Deus. E por que Filho do homem? O Filho do homem, o homem aparece em maiúsculo, não em minúsculo. Por que Filho do homem? Porque ele é a excelência da criação. Tudo aquilo que é para eu e você sermos é encontrado nele. Então a maneira de agir nessa terra é encontrado nele. Nós tocamos do jeito que ele tocou. Nós amamos do jeito que ele amou. Nós falamos do jeito que ele falou. Nós calamos do jeito que ele calou. Ou você acha que ele falou tudo o que nós necessitávamos? Tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Então eu enviarei o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele calou muitas vezes, mas muitas vezes, porque ele entendia que o nosso coração não estava pronto para ouvir ainda o que precisávamos. Oh, quanta tolice nós falamos! Quanta coisa falamos fora de hora! Quanta coisa falamos de um jeito indevido! Quanta coisa falamos sem que o Espírito de Deus esteja naquilo! Falamos da nossa própria carne. Quanta floresta nós já não colocamos incendiada por causa da fagulha da nossa língua. Quanta floresta, quanto nó criado, quanto problema criado com o filho, com o esposo, com o marido, quanto problema criado por causa de uma língua errada e indevida. O nosso Senhor é o Salmo 45. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Nos meus lábios se extravasou a graça. Tudo que ele falava era de forma graciosa, única, gentil, dócil. Porque ele é o Filho do homem. Ele é a excelência nossa. Por que você acha que ele inicia o ministério dele sendo tentado pelo diabo? Porque ele tem que fazer aquilo que o primeiro Adão não fez.
O primeiro Adão sucumbiu diante do diabo. E ele precisa nos mostrar que nele é possível nós vencermos Satanás, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então ele nos revela o poder dele. Ele nos revela o quanto este Filho do homem é o nosso modelo. É nele que nós nos espelhamos. É nele que nós temos que olhar. Isso está sendo ensinado pelo irmão ontem à noite, exaustivamente. Nele. 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 Então nós temos que aprender a vê-lo diariamente, para encontrarmos, então, o Pai. Aqui entra o problema. A Bíblia ensina que você tem 5 pais. Cinco. 4 são usados a palavra pater. Não é usado a palavra pater, mas é usado o conceito de provisão, de nutridor, de sustentador. Então nós temos pais dentro de nós e nós retratamos estes pais. Porque estes pais, qual é a função de um filho? Retratar o pai. Se você olhar minha filha, dispensa exame de DNA. Aqui sou eu. Por quê? Porque um filho retrata o pai. Eu só consigo dormir com um travesseiro no meio das pernas. Graças a Deus pelos irmãos que fizeram a minha cama lá, porque a irmã teve a sensibilidade de pôr 2 travesseiros. Graças a Deus. Senão eu ia enrolar a toalha e pôr no meio da perna. A minha filha tinha 6 meses de idade. Ela enrolava o cobertor e colocava no meio da perna. Porque o filho retrata o pai. Alguns de nós aqui estamos casados com a sogra e não perceberam ainda. Porque o filho retrata o pai. Mas algumas estão casados com o sogro. Porque todos nós vamos retratar, nós somos filhos. E a finalidade de um filho é retratar a imagem do pai. Gostemos ou não, é assim que funciona. Quais são os pais que são mencionados nas Escrituras? Deixe-me citar isso rápido para os irmãos. O primeiro pai, João 8,44. O que diz lá? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. A palavra pai aqui, pater, é a mesma palavra para pai Deus. A mesma palavra. Então presta atenção. Quem aqui não mentiu esse ano? Se ninguém levantou a mão, quem aqui já viu este ano? Alguns ainda não levantaram a mão, talvez não tenham entendido a pergunta. Quando você mente, quem está sendo teu pai? O diabo. Provedor, nutridor, sustentador. Então você está numa situação de enrosco, sabe o que ele faz? Pega um dardo inflamado e tchum, joga na tua mente. Porque ele provê a mentira para nós. Meus queridos, isso ocorre no dia a dia. E se você mentir, não tem cura. Porque onde que inicia o processo de libertação? Na verdade. Na tua luz, temos a luz, citado ontem pelo irmão. Depois, Salmo 34, versículo 5, vai dizer assim: contemplai-o, e sereis
iluminados. Então, quando eu olho para Cristo, eu vou me vendo. Satanás não quer isso. Então ele vai dar um jeito de te manter como filho dele, te criando situações para mentir. Quem aqui é bravo, irritado, estúpido, grosseiro, ogro? Quem aqui é assim, levanta a mão. Levanta alto. Presta atenção. Você vai ter uma tendência de ter gente mentirosa perto de você. Por quê? Porque pais bravos produzem filhos medrosos. E quando atinge 9 anos, que o vocabulário no cérebro aumenta, mentirosos. Vocês estão entendendo? Gente brava produz perto de si gente mentirosa. Então você tem que ser gracioso. Meus queridos, talvez um dos estudos, muita coisa me alimentou ao longo desses anos de carreira cristã, mas muita coisa. Fui muito edificado por muitos irmãos. Mas se teve um tema que recentemente, alguns anos para cá, fez diferença na minha vida, foi o tema da graça. Porque a graça, ela está presente dentro da natureza da Trindade. Jesus desceu a nós cheio de... E não apenas isso, para alguns de nós, como é o meu caso, ele tinha que ter graça sobre graça. Porque alguns de nós, ele tem que encher o peito de ar para nos conduzir até onde a gente precisa. Então, o primeiro pai que nós temos é o pai diabo. O segundo pai que nós temos, ele não aparece a palavra pai, mas aparece o conceito pai. É igualzinho à palavra providência. A palavra providência não existe na Bíblia, mas o conceito providência existe. Tanto que tem um irmão, tem um livro dessa grossura, Heber Campos, sobre providência. Mas a palavra você não vai encontrar nas Escrituras, mas você encontra o conceito. A mesma coisa, essa próxima expressão. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você está vendo o conceito da provisão? Nós somos pecadores porque nós somos filhos de Adão. Por sermos filhos de Adão, nós vamos mostrar a natureza de Adão, que é qual? Pecar. Meus queridos, esse é um outro estudo que me edificou muito. Ouvi do Heber Campos, ele estudando a palavra natureza na Bíblia. Presta atenção. Por que um cachorro volta ao vômito? Por que o porco vai para a lama? Por que o cachorro não vai para a lama? Porque não é da natureza dele. Nós temos uma natureza plantada dentro de nós, que é a natureza do pecado. Por isso, nós retratamos o nosso pai Adão. Então, quem você escolher, porque nós também temos a natureza divina, já chegamos lá, mas quem você escolher, quem vai predominar dentro de você? Romanos capítulo 6, 7 e 8, especialmente o 8. Você vai ver que quem você alimentar é quem predomina dentro de você. Então, o segundo pai é o pai Adão. E o terceiro pai
é o pai que nós mais conhecemos, que é o pai terreno. Abram em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler o 17 junto. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se invocais como Pai, portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. Ou seja, retratem a natureza desse Pai, porque o Filho existe para retratar quem o Pai é. Aí diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então eu e você recebemos um fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Meus queridos, meu pai e minha mãe entregaram a vida ao Senhor um pouquinho antes da morte. Morrerão salvos, mas sem realidade. Minha mãe era uma mulher que tinha muito temor de Deus. Ao longo da vida toda, ela teve muito temor da parte de Deus. Ela foi católica, uma católica não praticante, mas tinha muito temor. Meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, chegou um dia em casa e falou: a partir de hoje, nós não comemos enquanto eu não ler uma porção da Bíblia e fizer uma oração. Ímpio! Você conhece algum ímpio que fez isso? Então eu fui apresentado diante das Escrituras pelo meu pai ímpio, com 6 anos de idade. Com 5 anos de idade, foi a primeira vez que eu tive uma noção das Escrituras. Numa vidraçaria, eu vi um quadro de Noé. 5 aninhos. E eu olhava. E eu olhava. E eu olhava. Mas olhei aquele quadro muitas vezes. Era o Senhor me chamando. Com 5 anos. Tive a compreensão dele aos 15, que foi quando eu nasci de novo. Mas o meu chamamento já foi vindo antes, porque ele nos chama quando a gente ainda está no ventre da nossa mãe. Só que a minha mãe, a mãe dela virou para ela e falou assim: filha, seja cega, surda e muda no casamento. Minha mãe foi cega, surda e muda. Uma mulher não rixosa, não briguenta, uma mulher pacífica, dócil, muito cuidadosa com a esposa e com os filhos, porém, minha mãe não ensinou a lidar com a verdade. Porque a mãe e o pai precisam ensinar a lidar com a verdade. Então, como ela decidiu ser cega, surda e muda, ela não me ensinou esta lição. Me converti. Qual a primeira coisa que Deus fez comigo na paternidade com Deus? Me ensinar a lidar com a verdade. O que eu estou tentando dizer para os irmãos? Alguns de nós estamos ainda no pai diabo, no pai Adão, nos pais terrenos. Alguns de nós ainda estamos firmados e olhando para eles. Por que você acha que a Bíblia pede para você, ao casar, deixar pai e mãe? Não é para abandonarmos, não é para não honrarmos. Nós vamos ter que honrar uma vida inteira. Mas por que você acha que a Bíblia pede para a gente deixar pai e mãe? Porque é lá, nesta realidade, que nós aprendemos a arte do pecado. E nós temos que ser uma flecha lançada longe para abandonarmos aquelas tendências pecaminosas que vêm dentro de nós. Então, meus queridos, muitos de nós, muitos, não olhamos para o Filho de Deus, para o Filho do homem, mas olhamos ainda para os pais terrenos. Olhamos ainda para o pai diabo,
para o pai Adão. Justificamos ainda o nosso pecado. Quando um homem aqui, sua mulher, chama para conversar, chama para uma conversa difícil, e ele vira e diz: mas você também fez isso e isso. Ele está em Adão. Porque Deus questionou Adão: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei não comesses? O que Adão fez? A mulher que o Senhor me deu. Saiu do assunto e pôs a culpa em outro. Homem, todos nós aqui, ou pelo menos uma maioria de nós aqui, este ano cometeu esse pecado. O pecado de não olhar o seu próprio pecado, mas justificar, transferir, pôr responsabilidade em outro. Por quê? Porque você está em Adão e não em Cristo. Você está na paternidade terrena. Você não está dia a dia como um filho, lendo isto daqui, e aí então fazendo predominar a natureza do Pai Celeste. Você não está. E por não estar, você vai estar em algum outro pai. Porque não tem jeito. Nós somos filhos de 5 pais. Como é que nós vamos fazer com isso? Ou você está em um, ou você está em outro. Essa natureza pecaminosa de Adão, esse assédio que nós temos do diabo, isso só será resolvido na volta de Cristo, ou na nossa morte. Porque aí nós vamos para o Senhor, e lá, louvado seja o nome dele, não habita dor, não habita pecado, não habita mentira. Lá ele é tudo em todos nós. Mas até lá, irmãos, nós teremos esses 5 pais. Que outro pai nós temos? A Bíblia nos ensina. Abram em Romanos, capítulo 4, versículo 11. Diz assim, falando de Abraão: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. O quarto pai que nós temos, o pai Abraão. Toda vez que o Espírito Santo vier sobre você, te der uma revelação, e você pela fé obedecer, aquela fé que você tem vem do pai Abraão, porque ele foi o primeiro a crer, o primeiro a compreender a justiça de Deus. O Velho Testamento diz assim: Abraão viu o meu dia, e vendo se alegrou nele. Abraão viu a Cristo lá atrás, por isso ele foi justificado pela fé. Então, quando você nasce de novo, quando você desenvolve a tua vida cristã, você está em Abraão, neste pai que teve fé, que creu, que avançou, que, como diz o livro de Hebreus, viu uma outra cidade, contemplou e entendeu que ele era forasteiro em terra estranha, e contemplou uma outra cidade. Oh, meus queridos, bendito seja o nome do Senhor por irmãos do passado, como Abraão, que se tornou nosso pai na fé. E aí nós temos o último pai, que é Deus. Aí a primeira expressão de pater na Bíblia, falando de Deus, é Mateus 5,45, confirmando para nós o que o Filho faz. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Diz assim, o 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então eu sou filho à medida que eu retrato a maneira dele ser. Vocês estão entendendo? Aí entra os dois primeiros textos. A voz de Deus veio para o Filho amado e disse assim: este é meu, pronome possessivo, ele é meu filho, ele é meu filho amado, e ele é meu filho amado em quem eu tenho profundo prazer. A voz do alto vem e diz isso. Se Jesus, que é o nosso filho do homem, que é o irmão mais velho, que é o primogênito, que abriu mão de ser o unigênito e se tornou primogênito para ser um modelo para nós, se ele fez isto, se ele ouviu essa voz, você vai ouvir essa voz muitas vezes. Mas muitas vezes. O Espírito Santo vai descer. Sobre Jesus desceu como pomba. Porque a principal característica da pomba é que só pousa em lugar seguro. Sobre os discípulos desceu como fogo. Porque eles precisavam de purificação. Não importa como o Espírito vai vir sobre nós. O fato é que quando ele vier, ele vem dizendo o quê? Você é filho. Por que a ansiedade? Por que o desânimo? Por que a angústia? Você vai ter, porque o Filho do Homem teve. Mas nós não precisamos andar nisto, permanecer nisto. Tem emoções que são de um corpo caído no mundo caído. Queridos, eu fiz um novo casamento 2 meses e meio atrás. Eu bato o carro junto com a Sara. E eu estou bem, mas ela está toda machucada, gemendo de dor. E o meu coração acelera, fico taquicárdico. E eu tenho tontura, e eu começo a suar. E eu tenho uma dor no corpo enorme de ver a situação dela. Eu estou numa crise de ansiedade. O Senhor me condena por isso? Não. O que eu não posso é andar ansioso. O que eu não posso é, ao entrar no carro com ela, ai meu Deus, o carro vai bater. E você vai machucar. Não sei não se eu vou. Acho que eu vou chamar um Uber. Mas e se o motorista não for bom? Como é que eu vou fazer? Aí eu tenho que achar um motorista bom. É melhor um taxista do que um Uber. Porque é mais seguro. E aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses nisso. Aí eu estou andando ansioso. Meus queridos, nós vamos ter emoções ruins que são dissipadas na paternidade dele. Só que aí você tem que entender. Que o diabo vai se levantar e vai dizer: se és filho. Sabe qual as 2 vezes que o diabo falou se és filho? Porque Jesus foi tentado em 3 coisas. Eu vou dizer que Jesus, na verdade, foi tentado em 4. Porque ele foi tentado se és filho. Mas, vamos lá. Ele foi tentado em 3 coisas. Sabe quais são as 3? A primeira, na provisão básica. Se és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Toda vez que você tiver uma necessidade, o diabo vai se levantar contra você, tentando provar que você não é filho de Deus. Meus queridos, é tão curiosa a paternidade de Deus. Eu estava de luto, estava de 1 ano de luto, e eu precisei deixar o meu apartamento, e eu aluguei o meu apartamento para um irmão que tinha câncer. E aí o combinado nosso é que o irmão ia fazer o reajuste. E eu percebi que ele não fez o reajuste. E eu deixei quieto. Passaram-se 4 meses e ele me ligou, um irmão querido, extremamente sério. Ele falou: César, eu
eu não fiz o reajuste. E eu precisava falar com você. Aí eu conversei, eu fiquei sabendo que o câncer dele tinha voltado. E aí, que já entrou em remissão de novo. E aí, conversando sobre isso, e aí ele falou, eu falei para ele, querido, o que eu posso fazer por você? O que você precisa? César, você pode deixar o mesmo valor? Eu falei, você tem certeza que isso é o suficiente? César, é o suficiente. Pronto, resolvido. Olha o pai. Meus queridos, eu não precisava. Eu alugava um apartamento. Chegou o mês de reajustar. Eu tive a conversa com o irmão em agosto, setembro. Dezembro era o mês de reajuste do meu apartamento. Liguei para o irmão, alugava de um irmão. Irmão, eu preciso que você veja o índice para reajustar, o valor novo. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, passou um mês. O irmão me liga. César, reunimos aqui em família e nós decidimos que não vamos reajustar o teu aluguel. Eu precisava disso? Não. Mas sabe do que eu precisava? Ver que eu sou filho de Deus. Ver que eu tenho um pai perfeito. Ver que esse pai é provedor, nutridor, sustentador. Isso eu preciso. Eu preciso ver isso anualmente. De muitas formas, de muitas maneiras, para manter a minha fé acesa e vibrante. Como se não bastasse, fevereiro, mês de IPTU. Saber de uma coisa, eu vou pagar o IPTU do meu apartamento. Aí eu tinha que pagar o IPTU do apartamento que eu alugo. Liguei para o irmão. Irmão, preciso pagar o IPTU. Me manda o boleto para eu fazer o pagamento. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. O irmão me liga. César, reunimos a família e decidimos. Não vamos te cobrar o IPTU. Tudo que você semeia, tudo, Ele te dá. Meus queridos, eu dou roupa, eu dou móvel de casa, eu dou muita coisa. Eu não tenho problema de pagar móvel de casa, eu não tenho problema de pagar roupa, porque tudo o que você dá, o teu pai prometeu que Ele te daria uma porção sacudida, recalcada e transbordante. Mas o diabo vai te questionar. Segunda coisa que o diabo nos questiona. O diabo nos questiona na nossa aceitação. Porque o diabo falou, pula do alto do pináculo. E se você chegar lá embaixo com vida, você vai ser reconhecido como Messias. Porque na cultura judaica dizia-se, o alto do pináculo tem 118 metros. Para mim é fácil de entender, porque a Catedral de Maringá tem 110 metros. Uma catedral monstruosa. 8 metros a mais. Se você pular e chegar embaixo vivo, a cultura judaica dizia isso, você vai ser reconhecido como Messias. Tentou o Senhor no tema da aceitação. Por que você acha que compramos o que não precisamos? Estamos buscando a aceitação. Por que você acha que gastamos tempo na academia demais? Vale aí para os jovens. A aceitação. Por que você acha que você trabalha demais? A aceitação. Por que você tem uma necessidade enorme de guardar? A aceitação por segurança. O tema da aceitação. Ele tentou Jesus nisso. E meus queridos, se o nosso Senhor foi tentado assim, não imagine que vai ser diferente com você. A mesma coisa no Monte da Transfiguração, só que agora não foi o Senhor quem foi tentado. Ele já tinha vencido o diabo. Agora somos nós quem seremos tentados na nossa filiação e na filiação dos nossos filhos. Amém? Amém, irmãos? Vamos parar, senão eu vou entrar no tempo do Romeu. Curva a sua cabeça, vamos orar.
Espírito de Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a vermos o Pai que temos, os pais que temos e em quem nós vamos permanecer. Senhor, ajuda-nos a fazer o que o nosso Senhor Jesus fez. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Senhor, dá-nos aqui o desafio de não estarmos em outro Pai que não no nosso Pai Celeste. Ajuda-nos nisso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.